com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra, irmãos, que está escrita no Evangelho de Marcos, no de Mateus, no capítulo 5. Mateus 5, glória a Deus. Vamos ler. Então, com a ajuda de Deus, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aqui somente. Amém. Irmãos, aqui Mateus descreve esta pregação, este sermão, que o Senhor Jesus fez, que é chamado de Sermão da Montanha. O Senhor subiu num lugar Nilma Elevacal. E nesse monte as pessoas também sabiam que ali ele ia transmitir aqueles que queriam conhecer o Evangelho, as palavras inspiradas por Deus, e o povo ia para conhecer, para saber as novidades que ele poderia apresentar e alcançar conhecimento. Uns iam buscando milagres pelas suas doenças, pelos seus problemas, pelas tentações, que alguns eram até tomados por espíritos malignos, e outros iam, irmãos, pela curiosidade. E alguns iam realmente com fome, com sede de justiça. Essa justiça que ele fala não é a justiça que a gente conhece hoje, que tem que entrar com um processo na justiça para que haja uma intercessão judiciária a nosso favor contra aquele que nos aborrece. Não era isso. Esta justiça era a palavra de Deus. O Senhor Jesus foi feito justiça. Foi feito redenção para todos nós e sabedoria. Eles iam para ouvir. E o Senhor então dizia que seriam bem-aventurados os que ali pudessem ouvir. Então, os irmãos considerem o que quer dizer ser bem-aventurado. No mundo existem muitas aventuras. A própria vida de um ser humano é uma aventura. A aventura é aquilo que se vai fazer ou que se está fazendo e que a gente espera ter sucesso, mas não tem certeza, não é? Então, é uma aventura. A pessoa vai fazer uma coisa, ela planeja, pensa, calcula, medita, estuda e, quando começa, ela investe tudo o que tem e espera ter sucesso nesta aventura. Então, a própria vida é uma aventura. Quantas crianças que nascem menos e não há uma boa aventura menos porque já nascem num sofrimento muito grande, com enfermidades, com dificuldades e assim por diante. De modo que o viver do homem, irmãos, ele é coroado de dificuldades, de coisas que sucedem sem previsão e que nem sempre trazem alegria e prazer. Mas existem coisas que a pessoa faz e pode fazer, cuja aventura vai depender exclusivamente da pessoa. Porque tem aventura que não depende da gente. Às vezes, se é um negócio, depende da condição do país, não é? Se não vai ter algum problema financeiro, econômico principalmente, que acaba comprometendo os negócios. Então, a pessoa fez tudo direitinho, mas a resposta não é a esperada. Agora, existem coisas que dependem somente da pessoa. Ela é quem precisa se esforçar para conseguir sucesso. Então, irmãos, nós vivemos num mundo de contrariedades. Quantas que se espera que tenham sucesso e não tem? Casamento, por exemplo, a festa do casamento é a maior alegria do casal. Começa só alegria, termina a festa, só alegria. E vão agora aventurar, não sabem por quanto tempo, mas estão esperançosos que vão ter sucesso. Viver juntos na maior alegria, com saúde, com prazer, com paz, sem dificuldades, sem doenças, é tudo o que se deseja. Só que não depende da gente. Alguma coisa depende, mas a maioria não. Então, insucessos, irmãos, em tudo existem. Mas aqui o Senhor Jesus estava falando, irmãos, como ser bem-sucedido, como ser bem-aventurado, não na terra simplesmente, menos na vida terrena, material, familiar, conjugal, negócios. Não, mas ele fala aqui de um outro investimento, de uma outra aventura que nós estamos tendo. Quanta gente que começou conosco nesta aventura menos e já são desventurados, não estão mais conosco, perderam, desistiram, mudaram de ideia, se afastaram.
Israel, quando saiu do Egito, irmãos, foi uma grande, aliás, falando da forma humana, menos a maior aventura que já aconteceu. Foi o povo sair do Egito. Depois de 430 anos vivendo ali, sob um regime terrível de sofrimento, de certa forma doloroso, porque só tinha obrigações e não direitos. Veio o Senhor e tirou eles dali para uma aventura. Quando eles saíram dali, os irmãos podem imaginar, eles saíram numa alegria tremenda. Agora nós vamos para nossa terra, a terra que foi prometida para Abraão. Nós vamos ter a nossa terra, vamos ter os nossos direitos. Era só alegria. Mas não sabiam que tinham que atravessar um deserto, e que nesse deserto eles iam encontrar todo tipo de dificuldade, todo tipo de oposição pela própria natureza e também pela natureza humana, porque o homem também é assim, irmãos. Sai, uma proposta parece que vai dar 100% certo. No dia seguinte, ele já levanta com a cabeça diferente. Não tem mais a mesma vontade e começa a diminuir. Quando vê dificuldade, começa a criar dificuldade. Não é desse jeito, irmãos? No casamento, é assim. Nos negócios é assim. Vai abrir uma empresa, começa com um negocinho pequeno, levanta cedo, com aquele prazer, aquela alegria. Trabalha. Já começa a olhar um pouco mais para frente. Bom, eu vou alugar um espaço maior, porque isso aqui dá lucro. Eu estou vendendo bem. A pessoa vai e enquanto está imbuído daquele sentimento, pondo os olhos ali na frente, não está olhando dificuldade, a pessoa vai andando. Quando começam a aparecer os contratempos, as dificuldades inesperadas, então a própria pessoa já cria problema. Não precisa mais vir problema de fora. Quem está ali já começa a inventar história. Não, eu desconfio que não vai dar certo. E se acontecer isto, e se acontecer aquilo? Então vai acabando a velocidade, vai indo até que e acaba. É desse jeito a vida de insucesso neste mundo. E ninguém é livre disso, irmãos. Tem pessoas que se acomodam e deixam correr. Não se preocupam muito. Então, vão viver o tempo que vivem. Também não se aventuram em nada. Não fazem aventura nenhuma. Também não crescem. Também não evoluem. Agora, nós estamos numa aventura, irmãos, que não pode acontecer isso. Não pode desanimar, não pode ficar olhando dificuldades, porque nós não começamos enganados. Porque nos negócios da vida a gente começa iludido, enganado. É um sonho que a pessoa tem e na sua cabeça está 100% já preparado e já tem resposta de tudo. Positiva espiritualmente a gente já começa com dificuldade. Acabou de batizar, já começa nessa luta, porque nós temos um inimigo que foi inimigo do Senhor. O Senhor foi batizado e depois de 40 dias... ele foi para o deserto, e 40 dias ele esteve ali, irmãos, jejuando, e foi tentado pelo inimigo lá, no deserto. E sendo ele o Filho de Deus, então não tem ninguém, irmãos, livre de oposições, de dificuldades. Quem veio a esta graça, creu, foi batizado, mas o Senhor prometeu, eu hei de ser contigo. E Ele está sendo conosco. Por isso que nós estamos aqui hoje. Ninguém está aqui porque foi batizado hoje. Pode até ser batizado ontem. Mas nós estamos falando agora. Nós estamos aqui porque cremos, porque estamos diante de uma aventura, que nós precisamos ser formos fiéis, temos certeza que vai dar certo. Porque todos que fizeram este trecho que nós estamos fazendo foram bem-sucedidos, bem-aventurados. Terminaram os dias na esperança da vida eterna. E não foi malograda a esperança. E nós estamos aqui hoje. Então, o Senhor Jesus ensinou, irmãos, alguns detalhes que não foram todos, de como a pessoa conseguir vencer, ser bem-aventurada, ter sucesso. Então ele falou para eles assim: olha, bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito, irmãos, é aquele que não é aleivoso, aquele que tem em si a humildade para crer no Senhor, receber e aceitar a vontade do Senhor. Então a pessoa é pobre, é dependente de Deus. O rico de espírito não, irmãos. O rico não precisa de nada, não precisa de favor, não é? O rico tem tudo o que ele quer. O pobre precisa. E quem é pobre de espírito, precisa do Senhor. Busca o Senhor, se submete à vontade de Deus. Por quê? Porque eu preciso do Senhor. Então, são bem-aventurados. Desse será o reino dos céus. E também, nessas dificuldades, muitos choram, se lamentam. Meu Deus, eu estou sofrendo, mas eu não quero desistir. Eu quero alcançar a vida eterna, mas quanta luta, quanta dificuldade, quanto problema em casa, problema na rua, no trabalho, em todo lugar. Senhor, me ajuda. E chora. Então, o Senhor disse que estes serão consolados. A consolação não é para quem está alegre. Consolação não é para quem está pulando e festejando. Consolação é para quem está chorando, está ali, irmãos, quase se acabando de tristeza. Este tem consolação. Bendito seja o Senhor. E os mansos? A pessoa que é mansa não se irrita, não retruca, não se arvora contra aquele que vem falar. Porque ela é humilde, é mansa, ela suporta. Eu vou dar um exemplo aqui. Irmãos, menos ninguém leve a mal disso, mas também isso tem fundamento.
Um animal, por exemplo, que não foi amansado, ele é violento. Chegou perto, ele já se prepara para nos agredir. Não é assim? Então ele tem que ser amansado, adestrado, ele tem que passar por um processo de sofrimento até que ele acostuma. Então, quando o seu dono chega, ele o recebe contente. Ele não dá um coice, não morde, não, é porque ele está manso. O homem também é assim, irmãos. O homem manso não avança contra ninguém, não briga com ninguém, não quer agredir ninguém, porque é manso. Estes vão herdar a terra, que não é a terra aqui deste mundo, é a terra que Deus tem preparado. Irmãos, onde habita a justiça. Os que têm fome e sede de justiça, que é o que nós temos hoje. Por que levantamos cedo hoje? Veio gente de longe. Viemos aqui hoje para quê? Para ficar olhando, conhecer o Brás? Não, viemos aqui porque nós temos fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça pode receber esta palavra, porque isto é justiça divina. Para quem tem fome da palavra de Deus. E os misericordiosos, o misericordioso, irmãos, ele é sempre pronto a ajudar. Quem ele pode ajudar? Ele tem pena das pessoas. Se penaliza pelos outros porque é misericordioso. Se machuca, ele está pronto. Parece que ele está sentindo nele mesmo a dor daquele que foi machucado, que foi ofendido. Por quê? Porque é misericordioso. Esses que são misericordiosos vão alcançar misericórdia. E nós estamos aqui por quê? Porque nós temos alguma qualidade? Porque nós somos melhores do que os outros? Porque tem alguma coisa em nós que Deus nos olhou e gostou de nós? É por misericórdia, irmãos. Somos salvos por misericórdia divina. E os que alcançaram misericórdia têm o dever de ser misericordiosos também, para alcançar os bens de Deus. Limpos de coração, limpos de coração, irmã, é ter uma vida limpa. Não é o coração esse que está dentro do nosso peito. Este coração que fala é o nosso viver. Um viver santo, um viver limpo, sem comprometimento de maldade, sempre perante Deus, em paz, em comunhão. Então estes são limpos de coração. Estes vão ver a Deus. Os irmãos já imaginaram o que é ver a Deus? Ninguém viu Deus até hoje, a face de Deus não. Moisés bem que queria ver, mas o Senhor não mostrou, porque disse, se alguém vê a face de Deus, morre. Mas chegou, viu a glória de Deus, mas nós vamos ver a face de Deus e contemplar a beleza da sua santidade. Por quê? Porque nós somos limpos de coração. Ouvindo esta palavra, e não é limpo de coração, ainda tem no coração, ou seja, no seu interior, o ódio, a vingança, a vaidade, a violência, inimizades, desejo de ver o mal do seu próximo. Estas coisas não são limpezas, são sujeiras que ficam dentro do coração da pessoa. E para estes irmãos, há impedimento de um dia ver a face de Deus. Então, a palavra que o Senhor envia não é para mostrar o defeito e dizer, agora você se arrume com Deus. Não. Mostra o defeito e mostra como consertar o defeito. Se o Senhor mostra aquele que tem as impurezas no coração, no seu viver, ensina como a pessoa se libertar disto, para que um dia veja a face de Deus na sua glória. Então a palavra é enviada. Quem quer ser limpo de coração? A receita está sendo dada nesta manhã. Vá aos pés do Senhor, peça misericórdia e procure considerar tudo isso que nós já lemos aqui agora. Você vai ver que vai se limpando daquilo que desagrada a Deus. Também os pacificadores vão ser bem-sucedidos, bem-aventurados. Os pacificadores são aqueles irmãos que evitam contenda, evitam inimizades, procuram sempre levar a paz, né? Onde a pessoa vai, ela leva consigo a paz. E a gente percebe, tem gente que vem conversar conosco, irmãos, e nós então pensamos, mas que pessoa tão pacífica, uma pessoa tão boa de conversar com ela. Por quê? Porque é uma pessoa pacificadora. Não irrita ninguém, não provoca ninguém, não ofende ninguém. E quando alguém é ofendido, ela procura pacificar. Se é necessário se humilhar, ela se humilha porque quer a paz. Se tem alguém aqui que vive em contenda, vive em inimizades, odeia, não quer ver a face do seu irmão, da sua irmã, menos marido que não quer ver nem a esposa na frente. Ou a esposa não quer ver o marido na frente, é porque vocês não têm paz. Não há pacificação entre vocês. E a palavra daqui mandada nesta manhã, além do que já ouvimos, traz também a paz, para que nós sejamos pacificadores. Por quê? Porque precisamos ser chamados filhos de Deus, e também os que sofrem perseguições por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus, sofrer perseguição por causa da justiça. Irmão, não é somente a pessoa dizer para nós, você é crente, eu não gosto de você, você é isso, eu também não gosto de você. Não é só isso, irmãos. Mas a maior perseguição que nós temos é do nosso adversário, porque nós estamos na graça, na justiça de Deus, então nós sofremos por causa disso. Tentações de toda maneira, pessoais, no trânsito, no lar, no trabalho, nas ruas, menos até dentro da congregação, às vezes sofremos alguma perseguição de tantas coisas espirituais e até terrenas também, e suportando o Senhor.
disse para nós que o reino do céu, por causa disso, é nosso. Quem quiser ter parte no reino dos céus, receba a pacificação de Deus nesta manhã, irmãos. Numa casa onde vive uma família, não existe a pacificação entre eles, irmãos. É uma guerra a menos de dia e de noite. Até dormindo se guerreiam porque não tem paz. E um fala com o outro, mas fala provocando. O outro responde, revida, provocando. E a paz não existe. Quantos lares estão deste jeito? Estamos aqui agora, ouvindo. Os irmãos pensam que esta multidão que está sentada aqui, e por este mundo afora ouvindo a palavra ainda, aqui de forma online, são todos pacificadores? Estão todos na maior paz? Não, irmã. Isso não é verdade, não. Muita gente está sem paz. Sem paz com o esposo, sem paz com a esposa, sem paz com os filhos, sem paz com os pais, sem paz com a irmandade. Vivem sempre prontos para reagir de qualquer maneira. Às vezes na orquestra não tem paz, nas portas da igreja não tem paz, nos lugares por onde andam, estão sempre antenados, ou seja, preparados para reagir. Por quê? Porque não tem paz. Receba nesta manhã a posse do Dias, que excede todo entendimento e governará os nossos corações, os nossos sentimentos, em Cristo Jesus. Por isso que Deus manda a palavra, irmãos, e também àqueles que são enjoados e perseguidos, e as pessoas, mentindo, nos caluniam. Quanta gente que é caluniada hoje, irmãos. Pela facilidade que existe na mídia, a pessoa inventa qualquer coisa de alguém. De um irmão que ela não gosta, não tem paz, é maldosa, a pessoa menos então inventa contra um irmão, contra uma irmã, faz alguma coisa e põe na mídia. Espalha pelo mundo todo, injuriando aquele irmão, injuriando aquela irmã, fazendo calúnias contra a honra daquela irmã, daquele irmão ou daquelas pessoas. Estes que fazem assim, irmãos, estão causando um grande mal contra seu irmão. Mas o Senhor disse, para aquele que está sofrendo, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Quanta gente, irmãos, nossos irmãs que estão aí com seus nomes na mídia numa situação terrível, Quemley fica pensando que a pessoa é uma marginal, condenada, pecadora, e tudo isso é uma invenção diabólica, maligna, espalhada para lançar aquele irmão, aquela irmã, aquela família, aquela casa de oração, ou seja, o povo lançar na lama, sujando. Por quê? Porque querem o mal. Este é o trabalho do nosso inimigo espiritual. Ele luta para fazer isso, para abater. Mas o Senhor diz assim, que nós devemos nos alegrar, irmãos, ficar contentes, porque o nosso galardão não vem de homem, não vem de ancião, nem de cooperador, nem de diácono, nem da piedade, nem de dinheiro, nem do governo. Não vem galardão para nós por essas coisas. O nosso galardão está nos céus, irmãos, e é para se exultar e alegrar com isto. Por quê? Porque também assim os profetas sofreram, e foram antes de nós sofreram. Os apóstolos. Qual foi o galardão dos apóstolos aqui na terra? Dinheiro, prêmio, consolação terrena? Não, irmãos, sofreram. E a maioria deles se tornaram mártires. Foram martirizados, mortos à espada, enforcados, cerrados pelo meio, e assim por diante. Por quê? Porque eles amaram não a justiça terrena, mas a justiça divina. E tudo isso, sabe por quê, irmãos? Porque Deus mandava o Senhor Jesus ensinar. Era Deus ensinando seus discípulos. Por quê? Porque dizia, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, vai se salgar com quê? Insípido é quando perde a força. O sal vira igual areia, não presta mais, não salga mais, perdeu o efeito. Então se vocês forem igual sal insípido, não presta para nada, tem que ser jogado no chão, e as pessoas pisarem em cima menos igual pisar na areia. Mas vós sois a luz do mundo. Sal da terra. Irmãos, qual é a finalidade do sal hoje que nós usamos? É para conservação. Uma comida, por exemplo, a carne que muitos conservam por muito tempo. Elas são salgadas, né? São todas envolvidas numa salmoura e deixadas secar. Então, a mosca varejeira vem sentar ali para deixar seus vermes, mas ela não senta porque tem sal. Ela voa, voa em volta, mas não chega lá. Então não deteriora, não apodrece facilmente porque é conservada. Esta terra. Irmãos, menos ainda este mundo está sendo como o mundo por causa do sal da terra que ainda tem neste mundo, estão espalhados. Cristãos fiéis a Deus, que amam a Deus, e Deus está guardando. Deus fez isso, irmãos, com Sodoma e Gomorra. Não destruiu enquanto não tirou Ló e as suas filhas e a mulher, que depois ficou lá menos, mas as suas filhas de lá. Por quê? Porque ele tinha um compromisso. Só destruir a terra, porque estava perdida. Ou seja, Sodoma e Gomorra, depois que tirasse aqueles que eram fiéis, Deus está conservando ainda, irmãos, esta terra por causa dos fiéis que Jesus formou. E ainda isto é o sal que está conservando. A hora que este sal da terra sair da terra, ou se acabar, irmãos, a destruição virá, porque está escrito aqui na palavra de Deus, o Senhor, pelo sal da terra, conserva até uma família, uma cidade, uma casa de oração. Os que são fiéis são conservadores da justiça de Deus. Irmãos,
Isso aqui seria coisa para nós nos alegrarmos e não ficarmos tristes. Mas a igreja está aqui porque parece que a pregação entristece a pessoa, porque começa, e ao invés de vislumbrar um futuro brilhante na terra, o Senhor está apresentando um futuro brilhante no céu. Mas no céu está muito longe. Está muito difícil. Mas os que são sal da terra que estão aqui saibam, vocês não vão se tornar insípidos e nem vão ser pisados pelos homens. Deus vai te guardar para a vida eterna. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, não pensemos que, na graça do Senhor Jesus, as palavras que o Senhor manda são exclusivamente para a nossa felicidade aqui na terra. Não, aqui não é lugar de felicidade, irmãos. A felicidade aqui, a felicidade não existe. Existem momentos felizes, a pessoa está feliz agora. Daqui a pouco já não está mais. Está feliz. De repente deu uma dor de dente, lá foi embora a felicidade. Andando pela rua cantando feliz, vem um carro, atropela, pronto, foi embora a felicidade. Ou cai uma coisa do alto, machuca, knockback, e assim por diante. Felicidade aqui é momentânea, mas a felicidade que nós esperamos não é aqui na terra, é no reino dos céus. Quem veio buscar a palavra hoje para ser bem-aventurado? O recado do Senhor é este. Continue deste jeito, porque a tua esperança não vai ser frustrada. Você vai alcançar o objetivo, salvação eterna. Se isso não for suficiente, então não existe outra coisa melhor. A verdade está sendo pregada. Quem quiser se salvar, receba este conselho da bem-aventurança que Jesus deixou para nós. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Aplausos. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nosso eterno Deus, nosso glorioso Pai Celestial, graças nós te damos, Senhor, porque mais uma vez os nossos joelhos se dobram na tua presença gloriosa na manhã deste dia. Senhor, neste santo culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, porque tu tens nos abençoado em todo o decorrer do mesmo. Abençoaste o teu servo também na presidência, com a luz, com a sabedoria, Senhor, e aqui juntos nós sentimos a tua presença gloriosa. Te damos graças, Senhor, pelos hinos que foram entoados, pela oração que deste ao teu servo, Senhor. Com grande alegria nós te agradecemos mais uma vez, porque na manhã deste dia, tu mandaste entre nós a tua santa e gloriosa palavra. Senhor, a tua palavra, Senhor, vem manifestando, Senhor, bendito seja o teu nome, a obra de salvação que tu tens feito em cada um de nós. E temos certeza, Senhor, que pela luz, pelas virtudes da tua palavra, aquele que ouviu ela nesta manhã, que participou e tem desejo de ver a tua face como ela é, será revestido das tuas virtudes e resplandecerá a tua luz, Deus, e um dia se cumprirá o desejo do nosso coração, de no reino da tua glória ver a tua face como ela é. Nós te damos graças pela tua visitação, pala comunho, pela querida irmandade que é aqui, e onde quer que estejam menos estão participando. Senhor, temos certeza que fomos muito abençoados nesta manhã. Agora nós te rogamos, guarda-nos no retorno para os nossos lares. Livra-nos de todo mal, Senhor, e conserva-nos para a vida eterna em glória. Graças te damos por tudo. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho bendito eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.